Gabinete de Guerra, podcast da Rádio Observador, um podcast em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno, vamos começar, neste caso, neste conflito entre Ucrânia e Rússia, nos ataques a centrais energéticas da Ucrânia. Diz hoje o ministro ucraniano que 80% das centrais energéticas foram atingidas por ataques russos. É de facto uma estratégia que se mantém, muito falámos disto ao longo de todo este conflito, atacar energia na Ucrânia para limitar também o acesso à energia por parte dos ucranianos. Continua a ser uma estratégia da Rússia? Olá, boa tarde. Bem, tem sido uma estratégia, digamos, que tem tido picos e tem tido fases e portanto, uma das coisas que se destacava na evolução da campanha deste ano em relação ao ano passado, ou concretamente deste inverno em relação ao inverno passado, foi que a Rússia parecia estar a ser muito menos eficaz ou eventualmente a dar menos prioridade a estes ataques à infraestrutura energética. Aquilo que parece ter acontecido, na verdade, foi que a Rússia estava a procurar aumentar a sua produção de mísseis mais avançados, estava a negociar acordos que fomos acompanhando com a Coreia do Norte e com o Irão para fornecer mísseis, para fornecer drones, e também parece ter, portanto, houve aqui um acumular de meios que só ficaram aparentemente disponíveis nos últimos meses, e também terá mudado de tática, ou seja, parece ter-se concentrado agora muito mais em infraestruturas desta rede elétrica, desde estações de produção de energia termoelétricas, hidroelétricas, até centrais de distribuição, etc., fora dos principais centros. Ou seja, antes a concentração foi muito em torno nomeadamente de Kiev, e agora parece estar a alargar isso muito mais ao resto do território, e isso criou muito mais dificuldades à Ucrânia, porque um dos problemas da defesa aérea de um país como a Ucrânia é que é um país de uma enorme dimensão, portanto tem muito território, muitos centros populacionais, muita infraestrutura dispersa, e é muito difícil garantir uma defesa eficaz de todo esse território. Portanto, realmente os ucranianos estão a sinalizar que estão muito preocupados, ou seja, que há a destruição de muita infraestrutura importante e que é difícil de recuperar rapidamente, ou seja, pode-se dizer agora no verão não é tão crítico, mas, por exemplo, isto tem um efeito evidente, enfim, na vida das pessoas, mas também, por exemplo, na indústria, inclusive, os ucranianos estão a sinalizar que pode ser difícil recuperar tudo isto até o inverno, portanto, parece ser realmente mais um aspecto das dificuldades, esta fase bastante difícil da guerra realmente para a Ucrânia. Falemos então também da posição alemã, que está a colocar militares na Lituânia. Isto está a avançar esta semana e o Kremlin já está preocupado. Diz que a presença militar alemã na Lituânia aumenta as tensões. Isto foi o que disse Peskov. É uma operação que está a ser planeada e diz Peskov que vai aumentar todas as tensões. Falemos de que operação militar é esta da Alemanha e por que razão o Kremlin tem também esta reação? Bem, a reação do Kremlin não faz nenhum sentido. O que cria aqui tensões é a invasão russa da Ucrânia e na sequência de várias outras agressões contra países vizinhos. E foi isso que levou a que, a partir de 2014, a NATO tenha decidido que, ao contrário daquilo que acontecia desde o final da Guerra Fria, portanto, quando houve o alargamento da NATO a leste, esses países assumiram livremente, porque não eram obrigados a isso, mas assumiram livremente e publicamente o compromisso, e isso também foi, no fundo, enfim, uma espécie de condição informal colocada, por exemplo, pelos Estados Unidos e por vários países ocidentais, de que, de facto, não haveria, para não alterar aqui o equilíbrio de poder, para não, no fundo, justificar da parte da Rússia um receio de que pudesse haver aqui uma alteração em termos de distribuição de tropas, de meios militares, etc., que não haveria realmente uma presença de outros países da NATO nestes novos Estados-membros. Portanto, no fundo, esse alargamento não alterou em nada o nível de ameaça, o número de tropas, o número de canhões, o número de mísseis que tinha a Lituânia ou que tinha a Polónia, simplesmente passou a dar-lhes aqui uma garantia de segurança adicional. E só se altera com a invasão russa da Crimeia, e aí a ideia foi, apesar de tudo, para evitar uma escalada, portanto seria uma presença rotativa e não permanente, portanto uma presença rotativa e relativamente reduzida, de alguns milhares de soldados de vários países da NATO, e portanto inclusive Portugal teve também já muitas vezes F-16 a patrulhar
aqui o espaço aéreo dos países bálticos, uma presença também de fuzileiros na Lituânia. Agora, o que mudou desde 2022 é que houve a iniciativa, por exemplo, da Alemanha em relação à Lituânia e aos países bálticos de passar a ter uma presença militar permanente. E aí o grande objetivo, obviamente, não é invadir a Rússia, não serão 5.000 soldados alemães na Lituânia que vão invadir a Rússia, é deixar muito claro que a Alemanha não vai abandonar a Lituânia e que um ataque à Lituânia será um ataque à Alemanha. E, portanto, todo o objetivo, pelo contrário, é de defesa e de dissuasão, ou seja, inclusive, não só defender no caso de uma invasão, mas, sobretudo, tentar evitar que haja um risco de uma invasão russa, deixando claro que um ataque realmente, não só em termos formais, em termos de tratado, um ataque à Lituânia seria um ataque a todos os Estados-membros da NATO, mas que na prática isso implicaria, por exemplo, em particular em relação à Alemanha, com esta presença permanente, implicaria quase seguramente matar soldados alemães e, portanto, quase que obrigar também a Alemanha a honrar esses compromissos de ajudar a defender a Lituânia. Na China, Lavrov já está em Pequim, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo vai discutir a cooperação, mas claro, espera-se que discuta também a guerra na Ucrânia, Bruno. Sim, pronto, a Rússia realmente não está isolada, né, em termos internacionais. Isso também não quer dizer que tenha grandes aliados neste conflito. Aqueles que realmente têm apoiado a Rússia em termos militares fazem muito em troca de outras concessões e de outros interesses e de outras cedências, e são basicamente a Coreia do Norte e o Irão, que são países já extremamente isolados, altamente sancionados e, portanto, têm muito pouco a perder, nomeadamente em termos de relações económicas com os países ocidentais. O resto, os outros países, por exemplo, do sul global, que são muito falados, fazem declarações críticas do Ocidente, por vezes fazem declarações de apoio à posição russa, recusam-se a votar condenações da Rússia nas Nações Unidas, sobretudo continuam a manter relações comerciais normais com a Rússia, às vezes até as reforçaram, aproveitando aqui, no fundo, as oportunidades criadas pelas sanções ocidentais, e é muito essa também a postura da China, ou seja, de não se comprometer, não comprometer as relações comerciais com os países ocidentais, apoiando abertamente o esforço de guerra. Agora, indiretamente, a China é realmente um parceiro essencial e há realmente uma certa convergência de interesses entre a China e a Rússia em tudo o que tenha a ver com a contenção, sobretudo, do poder, da influência dos Estados Unidos. A Rússia e a China partilham realmente esse interesse e, portanto, sem sacrificar os seus interesses, de forma sempre muito pragmática, isso leva a China realmente aqui a uma convergência crescente com a Rússia e vice-versa. A grande questão é realmente quais são os limites disso e até que ponto é que, ainda que de forma disfarçada, a Rússia não está aqui a reforçar cada vez mais o apoio à máquina de guerra e à indústria militar russa. Houve denúncias nesse sentido nos últimos dias da parte dos Estados Unidos e certamente não é por acaso que Lavrov faz esta visita logo a seguir à visita da Ministra das Finanças americana, da Janet Yellen, que no fundo pode ser vista como um sinal realmente da importância que apesar de tudo continuam a ter, apesar das tensões e das divergências, continuam a ter as relações entre os Estados Unidos e a China. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda à sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem nova edição depois das notícias das 4 da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou o Miguel Cordeiro. Até amanhã.